E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Lehan, onde ele era um estudante que passava seus dias aprendendo várias coisas em vários cursinhos, e após muito tempo ele finalmente conseguiu se graduar acreditando ter se livrado dessa prisão. Ele estava decidido que ia viver agora sua vida do seu próprio jeito e não entraria mais em uma escola. No entanto, quando estava voltando para sua casa, um caminhão desgovernado vem em sua direção, acabando perdendo sua vida. Ele estava bastante triste, pois toda sua dedicação foi jogada no lixo, mas para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele descobre que reencarnou com todas as suas memórias. Ele nasceu como o terceiro filho da maior família de magos do Império. Inicialmente ele acreditava estar sendo recompensado pelo seu trabalho duro na sua vida passada, tendo a chance de viver uma vida tranquila. Porém ele estava totalmente enganado. A primeira regra da sua família era que o primeiro filho tinha tudo, e o restante dos filhos tinham que encontrar seu próprio caminho na vida. Por sorte, sua família ainda dava suporte para o que ele queria aprender. Com isso ele decidiu se tornar um mago, e sem escolhas ele teve que retornar para seu pesadelo novamente, uma escola de magia. Essa é a melhor escola de magia do Império, onde os estudantes têm que se virar sozinhos. Não importa se é nobre ou um plebeu, todos recebem o mesmo tratamento, sem escolhas para se tornar um grande mago. Nessa nova vida, Lehan vai ter que trilhar um novo caminho nesta escola, que é totalmente diferente de todas, onde os alunos têm que conseguir tudo sozinho, até mesmo comida. Monstros podem aparecer em qualquer lugar, e os professores são malucos. Mesmo assim ele está decidido que não vai desistir, e vai sobreviver todos os anos para conseguir completar seu novo sonho. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yuma, onde ele estava muito animado de estar em um mundo de magia. Esse lugar tinha detalhes iguais ao mundo real. Ele estava dentro do primeiro jogo de realidade virtual com imersão completa. Nesse jogo sua classe era de domador de bestas, e juntamente com seus companheiros vinham se aventurando nesse mundo. Antes ele já tinha jogado muitos jogos, mas esse com realidade virtual nem se comparava com eles. Por sorte, a empresa que lançou esse jogo escolheu sua classe para experimentar o lançamento desse jogo. Eles foram os primeiros de todo o mundo. Ele estava se divertindo muito com seus companheiros, fazendo missões e explorando esse mundo para ganhar itens incríveis para seus personagens ficarem mais fortes, mas o que Yuma não esperava é que em um momento as coisas dentro desse jogo começam a ficar estranhas, onde ele tinha visto visões que pareciam de um jogo de terror, mesmo esse sendo apenas de fantasia. Com o passar do tempo, eles vinham avançando no jogo, com isso decidiram entrar em uma dungeon. Com as habilidades do seu grupo, eles conseguiram chegar no chefe final, e é quando Yuma mostra suas grandes habilidades conseguindo derrotar o chefe da masmorra. Porém pouco tempo depois tudo à sua volta começa a ficar estranho novamente, onde um de seus companheiros acaba perdendo seu braço, como se fosse no mundo real, onde isso não deveria acontecer nesse jogo. E para piorar, quando eles tentam sair do jogo, o botão de deslogar não estava mais lá. Após Yuma perder a consciência e acordar novamente, ele acaba descobrindo que veio parar em uma realidade do jogo, onde diferente de antes, se ele morrer, não conseguirá retornar à vida. A partir deste momento, sua vida muda completamente, pois agora o jogo divertido virou um pesadelo, onde ele terá que buscar meios para sobreviver e descobrir o que realmente aconteceu. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista conhecido como Lucien. Ele era um estudante que tinha pesadelos frequentemente da sua terra, sendo completamente devastada por monstros. Por causa desses pesadelos, sua média estava caindo bastante na escola, mas o que todos não sabiam é que ele foi reencarnado nesse novo mundo, mesmo esse lugar não sendo muito diferente do seu antigo planeta. A diferença é que os artistas marciais com enormes poderes enfrentam vários tipos de monstros. Mesmo sua nova família não tendo muito dinheiro, seus pais tentam ao máximo ajudar Shenga a aumentar sua média por estar tão baixa. Nesse mundo, após a aparição dos monstros, como as armas avançadas perderam o uso, a humanidade descobriu um tipo de força usando uma nova genética. Após isso, a força individual de todos aumentou drasticamente, e esse foi o início da era das artes marciais. Porém mesmo assim, no campo de batalha contra os monstros, a humanidade ainda estava em desvantagem. Praticamente todo dia cidades caem nas mãos dos monstros. A humanidade estava com seu tempo limite contado,
resultado. Com isso as escolas começaram a treinar os alunos, sendo divididos em uma média de status de vida. A irmã de Shen já estava com status de vida maior que o dele, onde ele nem conseguia recuperar os pontos que perdeu devido aos pesadelos. Após ficar exausto de tanto treinar por alguma razão, ele vai parar dentro do seu pesadelo, mas diferente de antes parecia como se fosse real. Usando um pouco das suas habilidades, ele consegue derrotar o monstro, onde após isso uma energia começa a entrar em seu corpo, e ele acaba adquirindo todas as memórias de quando o zumbi era um humano, fortalecendo seu corpo, aumentando suas habilidades drasticamente. Após descobrir que pode aumentar seu poder adquirido as memórias dos monstros, Shang está decidido que nessa nova vida vai se tornar alguém respeitado para assim conseguir proteger sua família e também ele é o único capaz de salvar esse mundo da destruição. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Juon. Ele trabalha em uma loja de conveniência que quase ninguém aparece. Com isso ele passa seu tempo lendo novelos, pois ele gostava muito das histórias de fantasia. Todo dia quando ele retorna para casa, ele ficava pensando até quando ele ia ter que continuar vivendo essa vida chata. Porém quando ele estava caminhando ele acaba vendo que uma pessoa estava se afogando. Como já estava bem tarde ele não poderia esperar por ajuda, com isso ele mesmo vai ajudar. Mas essa foi sua última lembrança antes de desmaiar. Quando ele acorda, ele se depara com uma misteriosa mulher e logo ele pergunta se morreu. Mesmo estando morto, ele estava feliz por ter ajudado a outra pessoa. Logo após isso a mulher na sua frente fala que ele vai ter outra chance, uma nova vida em outro mundo. Com isso uma palavra vem à mente de Juon: reencarnação, algo que os heróis passam frequentemente nas histórias que ele lia. Com isso ele acredita que sua nova vida será muito diferente da anterior e para sua surpresa ele acaba reencarnado em um monstro. E logo ele tenta descobrir o que ele é e com isso ele descobre que agora ele é um comedor de tijolos. E ele também descobre que ele consegue ver uma tela de seus status se ele se concentrar. O destino dos comedores de tijolos é apenas comer lixo e ser chicoteados para produzirem tijolos é o verdadeiro inferno, mas para sua sorte ele acaba ganhando uma nova habilidade que retira todas as suas limitações físicas. E agora Juyu, que reencarnou em um fracote comedor de tijolos, vai ter que passar por um inferno para sair dessa prisão. E ele vai ter que usar todo o seu conhecimento e sua nova habilidade para conseguir ficar mais forte e com isso se tornar um verdadeiro protagonista das histórias de fantasia que ele tanto amava. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde os corpos das pessoas começam a ficar fracos aos 60 anos de idade de acordo com a lei da natureza. Porém se alguém alcançar o auge absoluto do treinamento ocorre um milagre, o renascimento do corpo divino acontece. Com isso restaura todo o seu corpo para sua forma da juventude, onde é uma grande conquista que todos os homens almejam. Dizem que o homem que conseguir chegar a esse estágio pode matar pessoas apenas falando e destruir montanhas com as pontas dos dedos. Nesse mundo existe duas seitas: a seita divina, que possuem 8 membros, que conseguiram atingir o despertar divino, e a seita demoníaca, onde 4 deles conseguiram despertar, mas entre eles tem uma pessoa com um poder muito acima, o mestre da seita demoníaca, onde seu enorme poder era capaz de derrotar poderosos inimigos facilmente. Com medo da sua força vários guerreiros se juntaram para derrotá-lo, mas nem mesmo assim eles eram capazes. Com isso eles usam uma magia para mandá-lo para outro mundo misterioso. Após chegar neste novo mundo ele decide ir para o vilarejo mais próximo para conseguir algumas roupas, mas após várias horas procurando ele não encontra nada e ele acaba se deparando com um monstro que só tinha ouvido em lendas e logo ele mostra suas grandes habilidades derrotando ele facilmente. Após conseguir comida e descansar um pouco ele acaba descobrindo que existe 2 luas. Com isso ele acredita que não está em seu mundo e foi mandado para um mundo de fantasia. E agora Mokyang vai começar uma nova jornada nesse novo mundo de fantasia que ele só tinha ouvido nas lendas, em busca de encontrar um meio de voltar para seu antigo mundo e com isso massacrar todos aqueles que fizeram isso com ele.